Oi, amigo, tudo bem? Amigo, vou te dar sim a explicação sobre esse vídeo aí. Então, esse vídeo aí, o historiador aí tá falando sobre os fenícios, né? E tá botando essas imagens dos fenícios brancos, né? Então, né, não, os fenícios era preto, fenícios é apelido. Fenícios, canaiarro, egípcio, são tudo apelidos. São todos povo preto da África. Então, esse historiador está falando que os fenícios andavam dessa aqui no Brasil, né? Sim, eles andavam. Que os fenícios pegavam aqui, né? Madeira, aqui na Amazônia para Salomão, né? Então, eu já gravei muitos áudios sobre isso, companheiro. Tá, querido? Eu já gravei. Muitas pessoas que escutam aqui nossos áudios já sabem disso. Mas como você, né? Parece que você é da Bahia, né? E você, como está escutando agora de pouco tempo para cá, e você falou que tem acompanhado nossos áudios, né? Que tem fundamento mesmo, né? Que a princípio, quando as pessoas começam a escutar, estranha, né? Mas aí depois começa a analisar e pesquisar mesmo, mais a fundo, e vê que as fontes são verdadeiras, né? Sim, a gente procura falar o mais correto possível, 100%. Se eu não tiver certeza de uma coisa que é 99%, eu nem falo. Certo? Se eu ficar pensando, pô, 98, 99%, eu não falo. Eu só falo quando é 100% mesmo. Tá, querido? E para todos que vai chegar esse áudio. O querido falou que está em 13 grupos, né? Então, eu estou aqui em 126 grupos, 126. Então é muita gente, né? Grupo da Itália, dos Estados Unidos, grupo lá de Portugal, certo? E da Espanha. Então eu mando para eles lá também. E até grupo da África, porque tem pessoal africano lá que fala português, então eles escutam nossos áudios. Mas só que a lavagem cerebral foi tão forte lá na África que eles terminam de escutar, eles terminam de escutar nossos áudios e logo em seguida eles dão a paz do Senhor Jesus. Então, com o tempo, vai demorar um pouco para essa lavagem sair da mente do povo, né? De todos os países, de todos os continentes, vai demorar um pouco essa lavagem sair. O povo termina de escutar nossos áudios, que a gente fala que o Jesus é o Tibiriçá, aí o povo lá da África logo termina de escutar nossos áudios da paz do Senhor Jesus Cristo. É fogo, cara, é complicado. Então, querido, quando falo os fenícios aí, que eles andavam aqui no Brasil, sim, os fenícios tinham muitas terras aqui no Brasil. Os indígenas davam muitas terras. Ó, quando fala em Irão, rei de Tiro, Irão era preto. Quando fala os Tiros e os Sidons, são tudo apelidos, são povo preto da África. Só que eles trabalhavam para Salomão. E Salomão, ele morava ali entre os Estados Unidos, Canadá e México. Salomão é nome religioso. O nome Salomão, na língua árabe, é Suleimãos. Suleimãos. Eu já estudei a língua árabe já. Várias línguas já estudei. Mas o povo não sabe, sabe muito mal inglês, não sabe muito mal português, e sabe muito mal hebraico e o tupi guarani, que o povo não sabe nada mesmo. Certo? Eles têm que estudar outras línguas. Então, Salomão, em outras línguas, o nome dele é Solimões. E Solimões é o rio da Amazônia. Tem um rio perto do rio Amazonas, que é o rio Solimões. Foi em homenagem ao rei Salomão, porque Salomão foi o que mais andou nesse rio aí. Esse rio Solimões foi em homenagem ao rei Salomão. Porque em outras línguas, o nome de Salomão é Solimões. No hebraico é Shilomon. No ábari é Shalamão. E no e aqui na língua verdadeira aqui dele, Guarani, o nome dele é Chaque, porque ele falava Guarani, ué. O Salomão falava Guarani, gente. Gente. Tudo que eu falo eu dou data. Mas o povo aqui tem alguns que acham que é sábio, coitado. Mas eu vejo pelas mensagens deles que eles não têm sabedoria nenhuma. Tem muita gente que quer ganhar no grito. Tem muita gente que fica mandando as mensaginhas nos gritos, nos grupos, afrontando a gente e querem ganhar no grito. Eles não ganham no conhecimento, não. Na verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, eles não conversam com a gente de igual, não. Eles querem ganhar no grito. Quer ganhar afrontando, chamando o outro de maluco, chamando o outro de retardado, chamando o outro de não sei o quê.
querem ganhar no grito, não ganha no conhecimento. Tudo que eu falo, querido, eu dou data. Tá bom? A gente tem que trabalhar com data. Você não sabe data, não? Tem que saber contar, ué. Tudo que eu falo, eu dou data. Então, esse rei Shaq, que o nome dele verdadeiro é Shaq, ele morava ali entre os Estados Unidos, Canadá e México. Aqui o Brasil era deles, ué, porque esse nome aqui não era Brasil, não. Tudo aqui era deles, do Império Inca. O Império Inca está espalhado por aqui tudo. Aí em São Paulo, tudo era do Império Inca, certo? E Salomão era do Império Inca. Apelido Judá, pô. É apelido. Tribo de Judá é apelido, gente. É tudo nomes recentes, de 400 anos para cá. Só vocês estudar o tupi, o guarani, o hebraico e o aramaico, é. No aramaico não existe, gente, letra G, letra J. Então não é tribo de Judá, ué. Tá bom? Não existe letra J. Então não é tribo de Benjamim. Certo? Não existe nem letra J, nem letra V, gente. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no tupi, nem no guarani. Então não é tribo de Levi, ué. Levi já entra duas letras que não existem. Letra L e letra V, ué. Essas duas letras não existem. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no tupi, nem no guarani. Hebraico e aramaico, povo, eu sou professor. Tupi e guarani, eu sou aprendiz. Certo? É isso que vocês têm que entender, ué. Aí eu dou data, dou data. Tá bom? Eu vou dar algumas datas para vocês agora. Tá bom? Eu sei que esse áudio é pedras preciosas. Poxa, se esse áudio fosse ser cobrado por aí nas faculdades, ia ser muito caro esse áudio que eu vou gravar agora para vocês. Olha só, o Malaquias, não tem essa página em branco aí da Bíblia? De Mateus a Malaquias, tem uma página em branco aí, né? Na teologia do Vaticano ensina que essa página em branco de Malaquias até em Mateus existe a diferença de 400 anos. 400 anos a diferença de Malaquias até Mateus. Essa página que está em branco aí no meio da Bíblia, de vocês. Eu creio que todo mundo tem uma Bíblia, né? Mesmo que seja para estudo. Mas todo mundo tem. Eu mesmo tenho aqui umas 12 Bíblias. Tem vários tipos de Bíblia. Alcorão, hebraica, judaica, inglesa, todas as Bíblias, católica, portuguesa. Tenho todos os tipos de Bíblia. É para estudo. Então, querido, essa diferença de Malaquias até Mateus faz 400 anos. Então, Malaquias morreu em aproximadamente 1162 por ali. Entre 1155 a 1162. Foi a morte do profeta Malaquias. Ele era um bispo da Igreja Católica. Um bispo que ele era, o profeta Malaquias. Um bispo da Igreja Católica. Então, aí olha só, ele morreu aproximadamente 1155 a 1162. E que ano que o Tibiriçá Jesus morreu? Vocês sabem? Sabe porque eu falo, né? E também tem na história também. Só pesquisar na história que vocês vão ver. O Tibiriçá Jesus morreu em 1562. Ó, 1562 que o Tibiriçá Jesus morreu. Então, ó, 1162, a morte de Malaquias. Para 1562, a morte do Jesus Tibiriçá, quantos anos faz, gente? 400 anos, gente. 400 anos exato. Da morte do Malaquias para a morte do Tibiriçá Jesus. Então, gente, faz data, faz a conta aí, Den. Faz a conta das datas que eu estou falando, faz a conta. Agora o Cristo já é outro. Cristo é o Cristóvão Colombo. O Cristo morreu no ano 6, que é 1506, que de 1500 para cá é uma nova era, uma outra era. Foi que a Europa tomou assumidamente mesmo. Assim, fisicamente mesmo e oficialmente. Tomou o mundo todo. A Europa tomou a partir de 1500. Tomou a Ásia, a África e as Américas todas. E a Europa toda já era deles mesmo, os brancos europeus. Então, de 1500 para cá, uma nova era, uma nova contagem. Então, o Cristo morreu no ano 6, que é 1506. O São Jorge Ogum
nasceu 269 depois da morte do Cristo. Certo? Depois vocês pesquisam tudinho aí e faz a conta, essa data que eu tô falando. O São Jorge Ogum nasceu em 269 depois da morte do Cristo. Se o Cristo morreu no ano 6, que é 1506, com mais 269 depois da morte do Cristo, que ano São Jorge Ogum nasceu, povo? Em 1775, ué. Então vê aí, gente, quem nasceu em 1775, o homem mais famoso do mundo até hoje. São Jorge Ogum, que é nome religioso. O nome dele era para ser só São Jorge. Nome religioso, só São Jorge. Mas o nome dele verdadeiro é Napoleão Bonaparte, ué. Nasceu em 1775, 269 depois da morte do Cristo. Napoleão Bonaparte. O apelido dele religioso tinha que ser só São Jorge. Mas como ele matou um grande imperador lá da África, lá do Egito, um grande imperador, então ele passou a ser chamado de Ogum também. Porque quando ele matou esse imperador lá do Egito, da África, um imperador preto, aí ele queria lá, matou muita gente, matou muito. Aí teve pessoas, historiador, que falou: como, rapaz, que um cara só vai matar 70 mil pretos em uma noite? Aí, rapaz, eu falei assim: que isso, querido? Pô, você tá brincando comigo? Você não sabe, querido, que ele era um grande general, querido, ele era um grande comandante, um grande imperador, ele tinha um exército dele, ué. E de repente ele não matou nenhum com a mão dele, mas o exército dele que matou, ué. O exército de São Jorge Ogum, de Napoleão Bonaparte, que matou, gente. A mandato dele, ué. Se ele é o cabeção do exército, e se o exército mata, é porque é mandato dele. O exército não ia desobedecer ele. É a mesma coisa, tem gente agora defendendo o Hitler, que o Hitler não matou ninguém. Mas o Hitler é europeu, né? Legítimo, branco puro. Se ele não matou ninguém, mas se o exército dele matou, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que ele que matou, ué. Porque se ele desse ordem ao exército para não matar ninguém, o exército dele não é matar, ué. Um exemplo hoje em dia, né? Muitos indígenas morreu na mão dos exércitos de Bolsonaro aí, infelizmente. Dos exércitos e do povo dele aí, né? Então, culpa é de quem? Se é ele que manda, se ele que mandava. Yanomami que morreram lá, aquele montão de Yanomami, pela negligência do povo dele, que estava na regência. Então, o responsável é ele, vai dizer que ele não sabia. Então, gente, mesma coisa. O exército de São Jorge Ogum, que é Napoleão Bonaparte, matou, o responsável é Napoleão Bonaparte, que era ele que era o comandante do exército. Se o exército de Hitler matou, o responsável era Hitler, ué. Então não defende, gente, não defende o Hitler, não. Tá bom? Vai dizer que ele não sabia que o exército dele estava exterminando. Tudo a mandato do Vaticano, tudo a mandato do Papa, porque o Hitler era submisso ao Papa, ué. Certo? Então, queridos, aí tem pessoa aqui que fica confrontando. Aí era para ser só São Jorge, o nome de Napoleão. Religioso era para ser só São Jorge. Mas como ele matou esse imperador, e ele chegou e falou assim: tem mais algum? Tem mais algum imperador? Tem mais algum imperador? Aí o povo lá com medo de entregar lá, né, outros lá superiores a eles na África, né, lá no Egito. Aí falaram: não, não tem mais nenhum, não. Então foi por causa disso que ele ficou sendo chamado de Ogum. O Vaticano zomba, gente. Zomba desses caras que tem apelido religioso. Aí por causa disso ficou chamado de Ogum, São Jorge Ogum. Porque ele falou: tem mais algum? Tem mais algum imperador para me matar? Aí falaram: não, não tem mais não. Aí matou só aquele imperador mesmo, que é símbolo de dragão, né? Por causa disso que nesse símbolo aí, parece ele matando o dragão, porque o dragão é símbolo de imperador, tanto na África, no Egito, como na China também. O imperador, ele é o símbolo de dragão. Então ele matou o imperador, aí simboliza que ele está matando o dragão, E Ogum é porque ele perguntou: tem mais algum? Não. Então ficou São Jorge Ogum, mas é só São Jorge só. Botaram Ogum para zombar mesmo do povo, para zombar, gente. Rapaz, todos esses nomes de religião é para zombar do povo. Então, gente, e também, olha só, o Constantino, ele oficializou, né? Ajudou ali a oficializar o cristianismo, né? E
ali por volta de 325, né? 325 depois da morte do Cristo. Só vocês fazerem a conta aí, gente. O Tratado de Madrid, gente. O Tratado de Madrid é que é o Concílio de Nicéia, ué. Quem era o cabeção era o Constantino, do Tratado de Madrid. Só que Constantino é título. O nome dele é Sebastião José de Carvalho e Melo. Em 325, depois da morte do Cristo. Só vocês fazerem a conta aí. O cabeção era o Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido na história como Marquês de Pombal e conhecido na religião como Constantino. Então foi ele que ajudou a oficializar o cristianismo e proibiu o tupi e guarani. E a Igreja Católica mudou para hebraico e aramaico. Quando fala guarani é o aramaico, quando fala tupi é o hebraico. Então a Igreja Católica proibiu aqui o tupi e o guarani de ser falado, forçou o povo a aprender português, né? E aí mudaram para hebraico e aramaico. Tá bom, querido? Foi no Tratado de Madrid, que na religião é Concílio de Nicéia. E o Constantino é o Marquês de Pombal. Então eu dou data. Agora esses historiadores aqui, esses camaradas que diz que são inteligentes, quer ganhar no grito, quer ganhar na afronta. Aí eu falando para um preto, para uma pessoa preta, ontem de ontem, lá em São Paulo, falando para ele que o Santo Estevão era preto. Mas Santo Estevão é nome religioso. Ele falou, eu sei que o Santo Estevão era preto mesmo. Eu falei, sabe mesmo? Ele falou, eu sei, ué. Tem várias igrejas que Santo Estevão é preto. Eu falei, então tá bom. Mas você sabe o nome verdadeiro de Santo Estevão? Ele falou, não. Eu falei, o nome de Santo Estevão é nome religioso. O nome dele é o Ganga Zumba. Ele falou, isso, eu não sabia, não. Eu falei, você sabe quantas línguas o Zumbi dos Palmares falava? Ele falou, não. Eu falei, o Zumbi dos Palmares falava 6 línguas, fluentemente, 6 línguas. E um ele só gaguejava. Um ele só arrastava, que é o grego francês. Então o Zumbi dos Palmares só arrastava o grego francês, porque o grego é o mesmo que o francês, gente. Grego é apelido, é francês. Então o Zumbi dos Palmares só arrastava o grego francês. Mas as outras línguas, as outras 6 línguas, ele falava fluentemente. Aí eu perguntei a ele, você sabe quais são as línguas que o Zumbi dos Palmares falava? Ele falou, não. Eu falei, o Zumbi dos Palmares falava português, quimbundo, guarani, urumbá, tupi e latim. Ele falou, é mesmo? Você não sabia, não? Eu falei, ué. Zumbi dos Palmares falava essas 6 línguas. Quimbundo, urumbá, português, tupi, guarani e latim. 6 línguas. Eu falei para ele, você sabe quantas línguas o Paulo falava? Da Bíblia? Ele falou, não. Eu falei, o Paulo falava 6 línguas. Você sabe quais são? Ele falou, não. Eu falei, então o Paulo falava, ó, quimbundo, urumbá, latim, hebraico, português e aramaico. Ele falou, mesma coisa, ué. Porque o Constantino mudou aqui. A Igreja Católica proibiu, ué. O tupi e guarani mudou para hebraico e aramaico. Então, quando Paulo falava hebraico e aramaico, é o tupi e o guarani que o Paulo falava, 6 línguas. Aí eu falei para ele, o Paulo também morreu decapitado, você sabe, né? Sei. E o Zumbi dos Palmares também morreu decapitado, né? Sim. A cabeça do Zumbi dos Palmares foi para o imperador chamado Melo. E a cabeça de Paulo foi para o imperador também chamado Melo. Aí eles mentiram na religião que é Nero, porque Nero é apelido, é. Quando fala Nero, Augusto, César, Germânico, é tudo título. César é título, Augusto é título, Nero é título, tudo apelido. Aí diz que o nome dele era César Augusto Germânico, não sei o que das contas. É tudo apelido. O nome dele era imperador chamado Melo, imperador de Pernambuco. E a cabeça do Paulo foi para o imperador de Pernambuco. Certo, povo? Então, tudo eu dou data, ué. E vocês dão uma data de alguma coisa? Querem só ganhar no grito? Aí tem algumas pessoas aqui que falou assim, eu sei que tudo que você fala é verdade. Quando a gente morre, a gente vai para a terra. Mas eu discordo de você de uma coisa. Eu falei de quê? Ele falou, e nossa alma e nosso espírito? Não vai para a terra. Aí eu perguntei a essas pessoas, então você me explica aí, grava um áudio me ensinando o que é alma e o que é espírito.
me ensinaram tudo errado, tudo mentira. E outros nem ensinaram nada, porque não sabe. Uns falaram assim, eu não sei o que que é não, alma e espírito não. Mas eu sei que quando a gente morre, a alma e espírito não vai para a terra não. Eu falei, é claro que não, gente. O espírito é o fôlego de vida, o ar que respiramos, velho. É o mesmo espírito das plantas, dos animais, de tudo, todos os animais do mundo, todos os peixes. É o mesmo espírito, é o único, é o ar que respiramos, o grande fôlego da vida. É esse ar que respiramos, gente. Quando ele sair da gente, automaticamente ele volta pro ar, ué. Não diz lá em Eclesiastes, o espírito sai de nós e volta pro espírito, pro grande espírito. Então, o ar que nós respiramos, fôlego de vida, quando eu der a última respiração, pronto, ele saiu de mim, ué. E voltou para onde? Voltou aqui pro ar de novo, ué. O ar volta para o ar, gente. O espírito volta para o espírito, gente. Gente, coisa tão fácil. E a alma, gente, é o nosso sentimento. Raiva, amor, ódio, perdão, choro. É isso tudo. A gente sente dor, sente alegria, ri, chora, fica com mágoa, perdão. É isso, gente. É isso que é a alma, gente. Gente, a coisa é tão fácil. Para, gente, com essa cegueira. Tá bom? Então, quando você morre, você vai chorar mais, você vai sentir mais amor por alguém, você vai pedir perdão, você vai amar, você vai querer ali ter prazer, ter tristeza de alguém, desejar a morte de alguém, ou desejar a felicidade de alguém. Quando você morre, você vai fazer isso mais, gente? Então, gente, acabou, ué. Tá bom? É a alma, nosso sentimento, gente. Cuca isso na cabeça de vocês. Tem gente que pensa que a alma é aquele filme que a gente via de Gasparzinho, aquele fantasmazinho que fica voando por aí. Gente, sai disso, gente. Isso é televisão enganadora. Tá bom? Isso é fantasia para criancinha. E tem gente que não sabe nem ensinar nada, fica ensinando essas mentiras, ó. Termina de escutar os nossos áudios e depois continua ensinando abobrinha. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus ressuscitou e que Deus não sei o quê, que Deus não sei o quê. Continua ensinando as abobrinhas para os outros. Queridos, vamos fazer um trato, ó. Para vocês todos que vai chegar esse áudio meu, todos os grupos, todas as pessoas no individual. Se vocês acreditam nessas historinhas de Papai Noel e fantasia de Superman, de um Deus homem, de um Jesus que ressuscitou e que fazia milagre mesmo, fica só para você, tá, querido e querida? Fica só para você. Para de ensinar essa mentira aqui na internet, tá bom? Para de ensinar, ué. Das duas coisas, uma. Ou vocês estão certos e eu estou errado, ou eu estou certo e vocês estão errados. Porque tudo eu dou data. Até hoje, todos que falam aqui, ninguém dá data de nada. Então, quem que tá certo, quem que tá errado? Quem que tá certo é eu, é. Eu que tô certo, vocês estão errados, é. Então, se vocês estão errados, vocês estão na mentira. Estão ensinando mentira para os outros. Que Jesus cura, que Jesus ressuscitou, que Jesus não sei o quê, que você vai para o céu, que você vai para o inferno. E que Deus não sei o quê. Isso é abobrinha, gente. Para de ensinar essas mentiras aos outros. Fica só para você, então. Tá bom? Você, tá, querida e querido, que vai escutar esse áudio meu. Fica só para você, com seu Deus, com seu Jeová aí, com seu Jesus e com seu Cristo. Fica só para você. Essa mentira enganadora de Roma. Tá bom? Ah, mas eu não gosto da igreja católica, não. Mas você tá com o gibi, ué. Você tá com o gibi da igreja católica. Que eu sei todas as verdades da Bíblia e sei todas as mentiras. Eu sei onde está as verdades da Bíblia, onde está as mentiras. Tá bom? Sei quem era preto da Bíblia, quem era branco e quem era indígena. E você não sabe de nada. Tá ensinando a mentira pros outros. Então para, querido. Enquanto... Rapaz, fico bobo, cara. Ou então você está certa, tá, querida? Você está certa e eu estou errado, então. Tá bom? Mas só que tudo que eu falo eu dou data, então não tem como ser errado, ué. Tudo que eu falo eu dou data. E você que não dá data de nada? Então você que tá na mentira. Para de ensinar essa mentira pros outros, querida. Tá bom? Fica só para você, com o seu Cristo aí, com o seu Deus, com o seu Jeová e com o seu Jesus. Só para você. Tá bom? Que o povo que escuta meus áudios aqui, ele já sabe já, ué. Tá bom? Que o grande oxigênio é que é o grande criador, ué. Tá bom? Se o oxigênio sair de você aí agora, pronto, você morreu, ué. Então, no seu gibi não diz isso? Que o seu criador te dá a vida e que tira a vida? Tem alguma coisa que tira a sua vida sem ser o oxigênio? Tem alguma coisa? Não, nada, ué. Nada no mundo tira a minha vida, gente. A não ser o oxigênio. Então esse aqui é o meu criador, ué. Tá bom?
Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Formou tudo e todos, formou o céu e a terra. Então, gente, é isso que é a trindade pura, ué. A trindade pura é essa, gente. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. A trindade pura. Que a Igreja Católica botou como trindade santa. Santa quer dizer pura, é a mesma coisa. Então, gente, tá bom? Se não sabe ensinar, para de ensinar. Tá bom? Volta a aprender com quem sabe. Tá bom? Cala-te. Cala-te que eu ensinar-te-ei a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Não é achismo, não, querido. Tá bom? Não adianta querendo ganhar no grito, não. Tá bom? Aqui não é achismo, não. Aqui é certeza absoluta. 100%. Agora grava um áudio aí e diz que tudo que eu tô falando é mentira, então. Tá bom? Grava um áudio aí. Tá bom? Grava um áudio mais verdadeiro do que o meu, então. Eu quero aprender com você. Tá bom? Profeta de Baal, enganador. E aí você também, tá, querida? Você não se safra, não. Ensinando mentira para os outros, é profeta do Vaticano. Tá bom? É filhinha de Roma. Enganando o povo aí. Um abraço para todos. Beijo no coração de todos que vai escutar esse áudio aí. Tudo de bom para todos.